Olá, eu sou Eric Fernando e eu vou falar sobre correlação e regressão linear. Quando nós temos duas ou mais variáveis, pode ser interessante descobrir se elas se relacionam entre si, ou seja, se valores maiores ou menores em uma implicam em valores maiores ou menores na outra. Quando nós estudamos a correlação, nós não temos nenhum controle sobre as variáveis que estão sendo estudadas. Elas têm valores completamente aleatórios. Ao estudo do relacionamento entre duas ou mais variáveis, nós chamamos de correlação e regressão. Se o estudo tem apenas duas variáveis, nós temos uma correlação e uma regressão simples. Se forem mais do que duas, nós temos a correlação e a regressão múltiplas. A regressão e a correlação tratam apenas do relacionamento do tipo linear entre duas variáveis. A análise de correlação fornece um número, que resume o grau de relacionamento linear entre as duas variáveis. Já a análise de regressão fornece uma equação que descreve o comportamento de uma das variáveis em função do comportamento da outra variável. A equação de correlação é a equação de Pearson, a qual está na tela no momento. Quando avaliamos de forma gráfica, podemos descobrir uma correlação positiva, negativa, de pico, de vale, horizontal ou vertical. Agora eu vou mostrar como fazer a correlação no Excel. Aqui nós já temos os valores já pré-estabelecidos de x e y. Para fazer a fórmula, você digita igual correl e então você põe o valor da matriz 1, que neste caso é x, ponto e vírgula. Agora o valor da matriz 2, que neste caso é y. Você fecha o parêntese e aperta Enter. Aqui nós temos uma correlação de menos 0,98. O coeficiente de Pearson ele vai de menos 1 até 1 positivo. Quanto mais próximo de 1, mais perfeita essa relação é no sentido positivo, como nós vimos nos slides anteriores. E quanto mais próximo de um negativo, mais próxima ela é de uma relação totalmente negativa. Neste caso, nós temos uma relação negativa. Então, nós vamos criar um gráfico de dispersão para ver. Inserir gráficos dispersão. E aqui nós temos o gráfico pronto. Nós vamos reduzir ele um pouco para ficar mais fácil a visualização. Pronto. Agora, nós já temos o gráfico montado. Agora nós vamos adicionar linha de tendência. Agora nós vamos colocar numa cor mais fácil de se notar. Colocamos exibir a equação no gráfico e exibir valor R ao quadrado no gráfico. Aqui nós temos que R ao quadrado é 0,9796. Isso significa que para cada valor 97,96% de y é influenciado pelo valor de x. Deixa eu só ajeitar aqui, colocar um pouco maior, para ficar mais fácil de enxergar. E aí temos r ao quadrado é igual a 0,9796, o que significa que 97,96% de y pode ser explicado pelo valor de x. Então era isto. Mas nós temos uma coisa muito interessante, que é que a correlação não significa causa.
E para isso eu gostaria de mostrar alguns exemplos aqui. Aqui na tela nós temos a taxa de divórcio em Maine com o consumo per capita de margarina. Nós vemos claramente que os dois se correlacionam, mas não faz sentido que a taxa de divórcio tenha a ver com o consumo de margarina. Outro exemplo é o lucro total gerado por arcades se correlaciona com os doutorados em ciência da computação nos Estados Unidos. Outro que não faz o menor sentido. Nós temos este aqui também, que é o consumo per capita de ovos nos Estados Unidos e a taxa de casamentos no estado do Havaí. Novamente, nós vemos um outro exemplo de correlação falsa, porque não é possível que as duas variáveis tenham uma correlação que faça sentido. Existe uma terceira variável que está fora do nosso espectro no momento, que altera essas duas. Então, nem toda a correlação quer dizer que é uma causa. E com isso nós fechamos esta parte. Eu agradeço por você ver esse vídeo e é isso. Tchau.